Olá, todo mundo. Todo mundo ainda não chegou ninguém, mas eu já tô aqui, então já tô esperando vocês. Vamos ver o professor Marco Aurélio quando chega. João, como é que você tá? Tudo bem por aí? Mariana, Viana. São muitas Marianas no nosso instituto, então essa é a Mariana Viana. Tô esperando o professor Marco Aurélio entrar para poder chamar ele pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre juiz das garantias e processo penal, que é o que a gente sabe falar. A gente gosta desse negócio, gente. Esse negócio de processo penal é um negócio que... Ops, quase que vocês caem aqui. Que é um negócio que a gente gosta. Deixa eu achar aqui o professor Marco. Cadê? Professor Marco! Vou ver se ele tá aqui no celular. Deixa eu ver. Ó, tô procurando ele. Daqui a pouco ele aparece. Professor Marco. Não vou deixar mais vocês caírem, não se preocupem. Ai, uma aguinha. Acaba de chegar o professor Marco Aurélio. Vou chamar ele aqui. Sobre esse assunto de juiz das garantias, que ficou em suspenso quando a gente fez a live ainda no meu canal. Olá! Olá, Isabel, tudo bem? Tudo e você? Tá me ouvindo bem? 100%. Ah, que maravilha, que ótimo. Como Como é é que que estão você as tá? coisas aí em Petrópolis? Ah, eu não peguei o vinho! Devia ter pego um vinho. Como é que estão as coisas aí em Petrópolis? Me conta, tudo bem? Estão frias? Ai, que delícia! Que delícia! Eu tô morrendo de saudade do inverno e do frio, Marcão. É. Kátia já tá aqui Deixa com eu a só ver gente. aqui o meu áudio, que eu tô achando que tá muito baixo. Um segundo. Arruma aí. Oi, Kátia! Boa noite! Deu? Um segundo só, deixa eu ajeitar aqui. Tá, vamos deixar o professor Marcos se ajeitar, que a gente vai começar o nosso bate-papo sobre esse negócio de juiz das garantias aí. Olha só, ele ficou agora offline. Volta, Marco. Que Já tô bom, aqui. Kátia. Obrigada por estar com a gente também. E aí? Oi, Foi? tudo bem? Tá ótimo. Foi, agora foi. Bom, conta aí pra gente, Marcão. Bom, primeiro deixa eu agradecer a todo mundo que já tá aqui com a gente. Falar que as nossas lives estão acontecendo todas as terças, quartas e quintas às 20 horas e às sextas-feiras também às 17. O professor Lenin Pires está com uma programação intensa, interessantíssima. E às 9 horas da noite, o Claudinho com o sucesso absoluto do INEAC, que é o Luz Vermelha. Então, convido todo mundo a acompanhar a nossa programação, nos seguir nas redes sociais. E eu tenho um outro convite muito importante, que é o nosso site. Então, lá no nosso site, no site do INEAC, nós temos o nosso repositório, onde tem todos os trabalhos. O professor Lenin Pires também chegou. Onde tem todos os trabalhos dos... Não, todos não, né, gente? Porque os pesquisadores esquecem de mandar, mas vários trabalhos dos nossos pesquisadores. Eu também preciso de um vinho, Aline. Não peguei o vinho. Pedro Heitor acabou de chegar também. Hoje o bate-papo vai ser um negócio legal, que é cheio de amigo. Vamos pegar um vinho aí, eu tô sem vinho. O Cláudio acabou de chegar, o Lenerson, que nos acompanha incessantemente. A próxima camarada segunda-feira, a mesmo. professora Kátia tem uma mesa super interessante sobre punitivismo penal no Brasil. Também estão convidados. As nossas mesas, elas são flutuantes, pessoal. Então, não tem um dia fixo. Fiquem atentos nas nossas redes para ver as mesas que nós fazemos. Porque o Pedro disse que o Marco Ló é o homem da lei. Então, deixa eu falar aqui para o pessoal que está com a gente que as nossas mesas, elas são programações especiais. Então, fiquem atentos nas nossas redes, porque nós publicamos tudo que a gente está
produzindo de lives. E sigam o nosso site também, acompanhem as nossas publicações por lá, que lá tem artigos, tem materiais bastante densos, tá? Então, feito o jabá, que eu tenho a obrigação de fazer o jabá do trabalho maravilhoso dos meus colegas, por favor, nos sigam nas redes para acompanhar toda a programação. É o nosso marco legal. Nosso marco. É o marco legal do Instagram. Bom, gente, deixa eu apresentar rapidamente o professor Marco. Já vou passar a palavra para ele, mas eu quero agradecer, porque ele é um super parceiro da minha vida, de trabalho, e além de ser um colega muito querido, um grande amigo. Então, eu tenho a sorte de trabalhar com gente maravilhosa e ainda por cima competentíssima. Então, vou agradecer por ele ter topado esse convite. A gente tinha feito uma live quando elas ainda não eram institucionalizadas, né, Marco? Lá no meu canal. E esse assunto ficou pendente. Então, hoje a gente vai falar do assunto do juiz das garantias. Então, Marco, te apresenta aí para quem não te conhece ainda. Bom, eu sou professor da UF, do nosso INEAC, do nosso instituto. Sou coordenador do curso de graduação em Segurança Pública e Social. Integro também como pesquisador do nosso INCT, o INEAC, né, que é o nosso instituto coordenado aí pelo professor Roberto Cante de Lima, que a nossa querida ilustríssima Isabel também faz parte. Não é? Eu tenho o privilégio de trabalhar com a Isabel já há um tempo, numa perspectiva muito diferente do que o direito normalmente é abordado, e é muito bom a gente ter pessoas que compreendam o que a gente fala, compartilhem as ideias, nos quais a gente aprenda também. Isabel tem 2 trabalhos muito interessantes sobre a perspectiva empírica do direito. Então, eu fico sempre muito feliz em poder participar desse tipo de diálogo, né? Com pessoas que a gente sempre aprende alguma coisa. Fiz uma live recente com a Bárbara, também foi muito bacana. A gente sempre aprende, a gente sempre troca ideias muito interessantes, não é? E é um canal de socialização acadêmica, no qual as pessoas podem compreender um pouco, né, do que é esse trabalho, da seriedade que ele é desenvolvido, da metodologia rigorosa que a gente é submetido para a produção de conhecimento. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas do direito normalmente acham que isso aqui é uma coisa de opinião, e não tem nada de opinião nas coisas que a gente fala, não é? São todas pesquisas que a gente desenvolveu e dentro de um olhar sempre sobre as ciências sociais, a antropologia, né? Então, eu sou também advogado criminalista, atuo, né, da mesma forma que a colega Isabel, aí nas empreitadas aí dos tribunais, que é uma coisa muito importante, manter esse contato com as práticas, né, dos tribunais enfim, né, estamos aí para o que der e vier aí das coisas que a gente está aí pesquisando. Bom, Marcão, então hoje a gente vai falar sobre juiz das garantias. A gente vai acabar falando de processo, porque a gente não se aguenta, processo em geral, né? A gente não se aguenta, a gente gosta de falar desse negócio de processo. Mas eu queria começar te pedindo para falar um pouco o que tu tem pensado sobre o juiz das garantias e, sobretudo, na tua perspectiva comparativa, as coisas que você aprendeu o tempo que você ficou no Canadá, que eu acho que também é muito rico, né? Para quem está nos ouvindo conhecer um pouco desse tipo de complexidade de um outro contexto social e jurídico. Então, eu queria te pedir para falar um pouco do tema que eu sei que você tem se dedicado. O tema do processo penal em perspectiva comparada, sob o viés da antropologia, né? Sobre a metodologia antropológica de comparação, que é a comparação por diferença, é uma coisa que eu já venho trabalhando há muitos anos, desde que eu fiz o meu mestrado em 2002, sob a orientação do professor Roberto Cante de Lima, que foi quem influenciou basicamente essa forma de olhar o processo e que eu venho trabalhando há bastante tempo, né? Não é essa perspectiva do direito comparado, porque o direito comparado muitas vezes está comparando por semelhança. E essas comparações por semelhanças elas acabam, né, obscurecendo aí o verdadeiro sentido desses institutos, não é?
Então, o meu trabalho ele tem sido sempre esse, né? E aí eu aprendi a pensar assim. Não, sinceramente, fiquei assim formatado. Eu só consigo pensar comparativamente, né? Não dá mais para ficar, né, filosofando alguma coisa, né, a não ser, né, nesse olhar metodológico da perspectiva comparativa, que é a possibilidade que a gente tem de ter uma referência. Então, a gente está aí diante de uma reforma recente, em 2019, né, da Lei 13.964, que veio aí tentar dar uma nova feição ao nosso processo penal. E a pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte: será que uma lei ela consegue mudar uma percepção, uma estrutura, uma forma de construção da verdade num sistema jurídico? Essa é uma pergunta que eu acho que tem que ser preliminarmente feita antes de se indagar se aquele instituto, por exemplo, do pacote anticrime vai funcionar ou está funcionando, o que, que é isso, né? É uma coisa muito curiosa, né? E, assim, quando eu tive no Canadá, eu já até, não sei se eu já falei isso algumas vezes, já falei isso algumas vezes, eu não sei se foi numa live. A minha percepção em relação ao direito lá é que ele é colocado de uma forma diferente. Isso é uma coisa muito importante, né? O que é o direito? Quais são os sentidos dessas coisas, né? O que é o direito? E aí, a partir do momento que você define o que é o direito, você vai discutir o que é o processo legal, o que é o devido processo legal. E aí você discute, bom, então quais são os papéis desses atores que atuam dentro desse processo? Isso é fundamental compreender antes de propor qualquer alteração legislativa, né, que você tenha aí alguma esperança de eficácia dessas transformações, não é? Você tem que compreender isso. Isso me parece que no Brasil não está claro. Você abre, por exemplo, né, esses manuais de direito que têm a pretensão de explicar alguma coisa e eles não dizem nada sobre isso, né? Não dizem nada sobre isso. Então, a primeira coisa que eu percebi lá nesse país, que tem uma tradição anglo-americana, que é um país que a gente pode falar da linha da tradição anglo-americana, né? São herdeiros da tradição inglesa e atualizaram de uma determinada forma o seu sistema jurídico, né? Dentro de uma tradição própria anglo-americana. Estados Unidos e Canadá são muito similares, inclusive as jurisprudências são utilizadas, né? Eles trocam essas jurisprudências Eles entre si, né? trocam, um usa. Sim, viram referências, viram referências. Então, a primeira coisa, assim, qual é o papel do direito processual penal dentro dessa tradição jurídica, né? O papel do direito processual penal é um papel de garantia das pessoas acusadas. Isso a gente está cansado de falar, né, Isabel? Né? O processo é um direito das pessoas acusadas, um direito subjetivo e disponível do cidadão. Não pertence ao Estado, como aqui. Pertence ao cidadão. Se a pessoa está te acusando de algum crime, então você pede o processo, que é o conjunto de regras no qual aquela pessoa que está lhe acusando vai se submeter, ela que vai se submeter às regras de exclusão, aos parâmetros de produção de prova, é a acusação que se submete. Você fica, né, ali parado, né, sem ter que produzir nada, O porque é a réu. outra pessoa que está se submetindo a esse procedimento. Esse procedimento, então, é um instrumento de defesa. E aí, qual é o papel do juiz, então, dentro desse processo? O papel do juiz é de assegurar que os direitos das pessoas acusadas sejam preservados. Esse é o papel do juiz no processo penal, né, na tradição anglo-americana. Se o processo é um conjunto de direitos das pessoas acusadas, o papel do processo, então, é defender as pessoas das acusações. E o papel do juiz é assegurar que as pessoas vão exercer o seu direito de defesa por esse instrumento. Isso é uma coisa impensável nessas práticas. Você que pesquisou o júri pode falar isso. Isso jamais está na cabeça de um juiz, de que o papel dele é preservar o direito das pessoas acusadas. Pode falar. Hoje eu vi um magistrado, não interessa, comemorando nas redes sociais que estava com um réu preso. Comemorando.
Quer dizer, é uma coisa que até no contexto de, né, assim, é público, tá? É uma postagem pública, ninguém precisa, não é nenhum segredo, essa pessoa está se expondo, eu quero dizer, né? E aí lá na Sim. postagem, uma comemoração de que estou com o réu preso. Coisa assim, completamente inimaginável num contexto em que o papel do juiz é ser o garantidor da lei, então, É. e das garantias do acusado, para proteger o acusado, né? Mas E aí, aqui então, não, a aqui gente o negócio entra. é outra coisa. Então, aqui a gente entra numa discussão. Então, qual é o papel desse juiz no nosso, na nossa tradição jurídica? O papel do nosso juiz na tradição jurídica, ele tem as nossas instituições. Eu acho que em geral as nossas instituições elas sofrem de uma crise de identidade, não é? Elas não têm papéis definidos, né? Você vê assim, né? Isso vai de todo o sistema de justiça criminal. Se você olhar a polícia também é assim, né? Você olha o papel que a Constituição diz e o que ela faz, é outra coisa, né? Se diz que a Polícia Civil vai exercer o papel de polícia judiciária investigativa, ela tem o CORE, né? Você fala que a Polícia Militar não investiga, que a Polícia de Patrulhamento, ela tem a P2. Então, tá sempre, né? E aí, quando você olha quais são os papéis dessa instituição, a magistratura. A magistratura, né, ela vai ter aí essa dupla atuação, né, que é de descobridor, né, da verdade, e por isso o processo vai lhe atribuir atos de ofício e atos instrutórios, o processo ainda faz isso, e também de julgador, e também de julgador. E aí você vai olhar, por exemplo, para a atuação do Ministério Público. No Canadá, eu cheguei a entrevistar uma promotora de justiça, né? Não é nome promotora, né? E também nem é mesmo sentido, né? DA, né? Mas eu perguntei qual era o papel dela no processo penal canadense. E ela falou: meu papel é conseguir a condenação. Isso aí foi, né? Eu fiz essa entrevista quando ela saía de um julgamento que eu assisti, eu perguntei, eu queria conversar e tal, e eu perguntei qual é o papel que você exerce ali. Meu papel é conseguir a acusação. E aí, quando você olha o papel do promotor no processo penal brasileiro, ele tem o papel de acusador e de tal de custos legis ou custos iuris, não é? Que é o fiscal da lei, é o fiscal da justiça, é o fiscal do direito, né? Isso é um problema muito grande, porque ele, quando exerce essa ideia de fiscal, é a ideia de que não lhe interessa a condenação, não lhe interessa enquanto instituição, não estou falando nem interesse pessoal, né? O réu tem interesse pessoal na absolvição, claro, ele vai sofrer a pena. Mas institucionalmente, o Ministério Público se diz que não tem interesse. E aí isso fragiliza as garantias fundamentais, né? Tudo isso, o papel do juiz enquanto o sujeito que está buscando a verdade real, enquanto acumula isso como um julgador, isso enfraquece as garantias fundamentais. O papel do promotor, enquanto custos iuris, lá, fiscal do direito, e da correta aplicação da lei, olha só, e também de acusador, isso enfraquece. Né? No júri, eu já vi isso em júri, em que o promotor começa seus argumentos, por exemplo, dizendo que ele não tem interesse, que ele está atrás da justiça, porque ele é o fiscal da lei. Olha, se ele está atrás da justiça, o advogado está atrás do quê? Né? Ele não tem compromisso com o resultado, está atrás da verdade, o juiz também não tem compromisso com o resultado, está atrás da verdade, e o mentiroso é o advogado. Então não tem como você falar em presunção de inocência em contexto construído dessa forma, não é? Em que esses atores eles atuam dentro dessa duplicidade de papéis. Isso é uma coisa extremamente prejudicial, mas que incorpora não só poderes, como irresponsabilidades. Não é? Porque se o juiz está atrás da verdade, qualquer decisão que ele tomar, né, ele não vai ser uma escolha. Porque isso é uma coisa muito curiosa dentro da tradição anglo-americana. Quando você não tem verdade real, que não tem lá, a verdade é uma verdade construída,
através de versões, né? Versões que as pessoas trazem. A acusação, então, ela vai trazer uma versão da história. Isso eu aprendi com o policial lá, isso foi fantástico. O policial explicando para mim o que era o julgamento. Ele ficava lá, trabalhando lá, e me explicou. Falou, ó, isso aqui é um negócio das versões, meu amigo, né? As testemunhas trazem as suas versões, a acusação e a defesa traz as suas versões, e o juiz, né, vai decidir, o jurado vai decidir aquela que lhe convence mais, né? Não aquela verdade real, aquilo que lhe convence mais. Né? Então, essa questão, né, das disputas das versões, elas são escolhas. Né? Eu escolhi por essa versão, escolhi essa versão da história. E eu vou sustentar essa versão da história. Isso é uma escolha. Como você está trabalhando com verdade real aqui, não há escolha, né? Ninguém escolhe, porque a verdade real ela está dada, né? A verdade real é pronta. A gente só tem que alcançá-la, não é isso? E por isso eu não posso ser responsabilizado, né, pelos meus atos. Eu não posso ser responsabilizado, né, se alguma coisa eu fiz no processo, né, e deu resultado X ou Y, porque eu estava comprometido com a verdade. Então, dentro desse conjunto, essas pessoas, né, não tem aquilo que o Kant sempre fala, não tem discretion nem accountability. Claro que não. Elas estão atrás de uma verdade real. Então, a partir dessa perspectiva, Isabel, a gente vai olhar, então, para esse instituto que tentaram construir, que é o Instituto do Juiz das Garantias. Esse instituto ele foi suspenso por uma decisão, né, do STF, do ministro Luiz Fux. Aí é importante a gente frisar isso. Ô, Isabel, vinho, Isabel, água. Água depois do vinho. Tô na água, tô na água. A noite é longa ainda, tem muito trabalho para fazer. Mas aí fala. Aí o Fux nos suspendeu o juiz das garantias. Mas eu queria te. Isso, Bom, se eu não fala me aí, engano, depois eu quero te fazer os uma artigos. provocação. Isso, todos os artigos que dizem respeito a isso, né? Que acho que era o artigo 3º, 3A até o 3F. Ele suspendeu, e curiosamente, por uma ação, né, da magistratura. Né? Se eu não me engano, a Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação de inconstitucionalidade disso. Né? E aí ele suspendeu isso. É curioso, né? Primeiro porque quando se cria os juizados especiais criminais, não houve manifestação da AMB dizendo que havia poucos magistrados, porque esse é o argumento fundamental, né, deles, é que não tem estrutura para operacionalizar o juiz das garantias. Esse é a vertente principal deles. Mas quando você cria a Lei 9.099 em 95, ninguém entrou com uma ação de constitucionalidade dizendo que não tinha estrutura e nem juiz, não é? Quando cria a Lei 13.000, né, 11.340, lei da Maria da Penha, que criou os juizados especiais de violência doméstica, ninguém entrou com ação direta de constitucionalidade no STF dizendo que não tinha juiz para isso. Agora, estranhamente, né, você não cria uma vara, né, não cria um cartório, não cria nada disso, e os juízes dizem, né, a AMB diz que não tem aí condições de trabalhar com essa hipótese do juiz de garantia. Né? Isso é uma coisa que, no mínimo, soa estranho. Não é? E o ministro Luiz Fux suspendeu isso, e essa, que para os doutrinadores seria um grande avanço, há um processo acusatorial, né, importante, né, que esse artigo 3º, ele, no seu caput, diz que agora virou acusatorial, né, num passo de mágica, agora virou acusatorial. Né? Vai criar essa figura do juiz de garantias, que é um juiz que vai atuar na fase de inquérito, mas sem poderes de instrução. Ele não é um juiz de instrução, não se optou em criar um juiz de instrução. Os delegados, segundo diz, foi o lobby dos delegados de polícia, impediu isso. Né? Não se criou um juiz de instrução, então ele não tem atos de instrução nessa fase preliminar. Ele é um juiz que vai receber as demandas da polícia e talvez até do Ministério Público ou da acusação, né? Vai receber a denúncia nessa fase preliminar,
que é uma fase anterior ao processo. Uma coisa curiosa nisso, Isabel, é que quando a gente fala em inquisitorialidade dentro da doutrina brasileira, eles sempre remetem ao inquérito policial. Eles acham que a inquisitorialidade está no inquérito policial. Ah, não, por causa do inquérito, então nosso sistema tem elementos inquisitoriais. Não! O processo tem elementos inquisitoriais. Né? A forma que o processo caminha é uma forma que não assegura a presunção de inocência. Eu recebo um inquérito com indício de autoria e materialidade, mando para o Ministério Público com indício de autoria e materialidade, ele denuncia com indício de autoria e materialidade, manda você se manifestar. Onde é que está a presunção de inocência aí? Não é? Pode falar. Não, é que eu me lembro do Jacinto falando da questão de que na verdade, é o tipo de prova que é a maneira como a prova é produzida que também demonstra muito da inquisitorialidade, né? Então, acho que, pensando nessa questão do juiz das garantias, estou aqui viajando contigo mesmo, mas me parece que o juiz das garantias ele vai ser responsável também por deferir certos tipos de provas ou não? Ele não vai ser um juiz da instrução, vai ser só uma... Isso que, né? Isso que a gente não sabe. Então, e esse é o ponto, assim, porque o Pedro escreveu alguma coisa sobre isso também, Pedro que está aqui nos acompanhando, sobre a questão de que na França é porque eles se reconhecem inquisitoriais que tem o juiz das garantias. É porque existe um reconhecimento de que o processo é inquisitorial que se cria o juiz das garantias para, né, proteger... O Pedro tá rindo. É isso, Pedro? Eu tô falando bobagem. Qualquer coisa tu comenta aí. Eu não sei se ele tá rindo da minha cara, mas ele acordou. Tá, então acordou. Fala aí, Pedro, se era isso mesmo. Mas o Pedro falou alguma coisa sobre isso. Eu lembro dele ter escrito. Daí eu fico pensando muito nisso, né? Que no Brasil mas não se reconhece. A risada saiu sem querer, ele disse. Não se reconhece essa inquisitorialidade. É isso que tu está falando, né? A maior parte dos doutrinadores vão dizer que Não não. assume. Então, Não e lá assume na essa França, o Pedro inquisitorialidade. estava falando que é o contrário, que assim, que é justamente porque se reconhece a inquisitorialidade que você tem o juiz das garantias para proteger, para afastar a inquisitorialidade. E aqui é o contrário, o negócio é... Aqui você vai dizer que o processo é acusatorial, há muito tempo já se diz isso, desde 88, quando o artigo 129 da Constituição diz que cabe ao Ministério Público privativamente, né, a titularidade da ação penal, falou, agora virou acusatorial. Né? E agora vem com essa reforma no processo penal, que foi suspensa, que vem um artigo e diz assim, agora o processo é acusatorial. Cara, olha só, isso é extremamente complicado, porque o que vai, nos meus estudos, o que eu tenho estudado sobre isso, o que vai caracterizar um sistema acusatorial e o sistema inquisitorial são as matrizes de produção da verdade. Uma acredita numa verdade única que pode ser alcançada. O sistema acusatorial não acredita numa verdade única. Ele acredita que a verdade é construída. Então, a partir dessas duas matrizes, o sistema inquisitorial ele vai dar poderes instrutórios ao juiz para isso, vai trabalhar com a busca da verdade real, não é? E acredita que o juiz tem essa capacidade de alcançar essa verdade. E o sistema acusatorial, né, que a gente tem como referência a tradição anglo-americana, que é acusatorial, não trabalha com a verdade real, trabalha com probabilidades de verdade, não tem busca, então, da verdade real, não é? Que é uma disputa, o chamar adversário ao sistema, uma disputa entre as partes sobre a verdade, não é? E o juiz ele não faz nada. Você, numa audiência, eu que assisti a audiência no Canadá, você só se lembra do juiz quando ele entra e quando ele sai. Porque você tem que ficar de pé, né? All right. Aí você, eu vou ficar de pé. Né? Aí você lembra que tem um juiz, que você vai lá assistir os advogados, né? Construir a verdade. Então, essas duas matrizes, quando a gente vai falar, vamos transformar o sistema brasileiro em sistema acusatorial, nós temos, então, que mudar essa forma, essa racionalidade de se pensar a construção da verdade.
E se isso não muda, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o que já está acontecendo. Você vai pegar, por exemplo, né, o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, que diz que um preso tem que ser apresentado em 24 horas diante de um juiz para que ele analise a legalidade da prisão, se ele sofreu alguma violência, nananã, pega isso, cria no Brasil as audiências de custódia, que todas as pesquisas que o INEAC tem feito a respeito disso têm demonstrado que as audiências de custódia são para manter as pessoas presas, né? São para legitimar aquelas arbitrariedades que a polícia comete quando faz uma prisão. E aí você vê, né? Eu também vi uma publicação de uma juíza falando como é que pode, o cara comete o crime e o coitadinho vem aqui, né, dizer que foi agredido pela polícia. Então, o que acontece, né? Nós não conseguimos, né, mudar a percepção do papel dessas instituições. Não adianta a reforma dizer que agora o juiz vai olhar para o réu na fase preliminar como um garantidor. A lei vai dizer isso não vai valer de nada, né? Não vai servir de nada. Isso aí é letra morta, porque não é essa a percepção que se tem dessas instituições. Então, você vai falar que eles são juízes de garantias dos acusados, como atualmente tem dito. Meu amigo, mas o juiz ele nunca atuou como um juiz das garantias dos acusados. Ele atuou como um juiz da garantia da busca da verdade real. É isso. Você esperar que isso vai mudar com uma letra da lei, isso não vai mudar. Não vai mudar. Nós temos aí uma forma de pensar a verdade, que é uma forma de pensar a verdade a partir da possibilidade de se criar uma verdade real. Então, assim, essas mudanças legislativas, elas são assim muito, né, esperançosas numa mudança de processo, mas que os próprios juízes, os próprios advogados, a maioria dos doutrinadores não conseguem perceber que você tem que mudar essa racionalidade na construção da verdade, porque se não mudar, não vai adiantar nenhuma mudança nesse sentido legislativa. Ela vira letra morta. Igual a Bárbara um dia comentou comigo numa live, que foi muito interessante, que ela fala assim, ó, os juízes acham que é facultativo a ele cumprir ou não a lei. A lei é uma referência que ele tem que seguir, ela não é um comando que vai Não. limitar o seu poder. É uma referência. Não tem obrigação de cumprir. E é o que a gente vê, por exemplo, nas audiências de custódia. As audiências de custódia, elas estão numa convenção de direitos humanos. Então, se você olha, ela está numa convenção de direitos humanos, você vê que o papel dessa autoridade é preservar os direitos humanos. Ele tem que ter esse tipo de comportamento instruindo sobre essa ótica daquilo que chega para ele. Mas não é o que acontece, é isso que você acabou de falar. É um juiz, muitas vezes, punitivista, que está comemorando a conversão de uma prisão em flagrante em prisão preventiva. Né? O juiz está achando que esse papel dele vai afetar, né, aos índices de segurança pública. Ele acredita nisso. Ele acredita que ele Sim. está contendo, né, essa criminalidade fazendo isso, que esse papel dele é importante para isso e obtém resultados. É isso que ele pensa. Isso eles de fato acreditam. Eles falam expressamente. Eu me lembro quando eu fiz trabalho de campo nos juizados, né, no Tribunal do Júri e acompanhei audiências dos juizados das varas criminais comuns. Eles falam, nós estamos combatendo o crime organizado, estamos combatendo a criminalidade. É uma coisa, uma ideia muito curiosa, né? Porque o juiz nem teria esse papel, digamos assim, né? O papel do juiz é aplicar a lei e ser um garantidor dos direitos da sociedade, não combater a criminalidade. Isso é coisa que, sei lá, a polícia ostensiva talvez seja responsável por isso. Acho que nem é, mas na ideia né? Então, é muito Isso é uma curioso. coisa muito curiosa, que eu me lembro de uma entrevista, posso falar, né, porque é uma entrevista que foi pública, em que se perguntaram ao juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, né, o Bretas, se a magistratura tinha um papel importante no combate à corrupção, e ele disse que ela tem um papel importante no combate à corrupção.
Quer dizer, se o juiz é um juiz combatente, o juiz não pode ser imparcial, né? Ele é um soldado, ele é um player, né? Dentro dessa disputa. Ele é um lutador. Ele não tem que combater, ele tem que ser imparcial àquilo que chega. É lógico que essa imparcialidade aí está o trabalho da Bárbara para discutir imparcialidade, mas é uma coisa que orienta, não é? Essa visão de que ele é um sujeito que está ali para gerir essa disputa. Ele é um árbitro dessa disputa. Não é? Você pode não ser imparcial, mas você pode muito bem exercer o seu papel de árbitro dessa disputa, não é? Mas eles não, eles são partes nessa disputa. E quem advoga sente isso na pele, não é? É. Quem, né, advoga sente que o juiz e promotor são partes que estão muitas vezes no mesmo lado, né? No mesmo lado da acusação, né? Agora, uma coisa que eu queria destacar dentro dessa reforma que pretende instituir o juiz de garantias, que eu acho que uma hora isso vai sair do gabinete do Luiz Fux, por pressão, né? Por pressão de determinados segmentos sociais, da sociedade, acha que isso é positivo. Eu também acho, porque começa a se discutir, pelo menos começa a se discutir a importância de você ter um juiz pelo menos distinto daquele que atua na fase preliminar. Isso não temos que dizer que não somos contrários a isso, eu não sou contrário a isso, acho que você também não. Isso é importante, né? Mas olha só, quando eu estava estudando direito no Canadá, e isso é uma coisa muito curiosa, é que eu, lendo ali os trabalhos, os estudos, tentando entender aquele sistema que é basicamente fundado, né, nos precedentes, né, como o processo penal é um direito das pessoas acusadas, a literatura jurídica lida com o direito como um direito das pessoas acusadas. Não é? Então, é sempre aquilo assim, o que o Estado não pode fazer contra você. Você vai estudar o direito, é sempre o que o Estado não pode fazer contra o cidadão. O direito é construído como uma ideia de que o direito é uma proteção do cidadão contra as arbitrariedades do Estado. Então, você vai lendo aquela literatura, né? Você vai lendo aquilo tudo e vai compreendendo aquilo como, né, um direito protetor, um direito protetor. Quando você vai olhar a reforma que o Código fez, né, ela vai dizer que o juiz é o juiz das garantias das pessoas indiciadas. Aí você vai ler quais são as atribuições desse juiz. Não é? Então você vai ler receber a comunicação imediata da prisão, zelar pela observância dos direitos do preso, tudo bem, né? Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre requerimento de prisão provisória. Ele decide sobre requerimento de prisão provisória. Então, quando você vai ler, né, prorrogar a prisão provisória ou medida cautelar, então, ou revogá-la, quando você vai ler essa literatura, você vai perceber que a forma como se dispõe a lei, como se dispõe a literatura jurídica, é no sentido dos poderes do Estado contra você, e não daquilo que vai impedir a ingerência do Estado na sua liberdade. Então, vou dar um exemplo, né? Decidir sobre requerimento de prisão provisória ou então medida cautelar. Né? Não é decidir, né, o requerimento. O papel dele é impedir os requerimentos arbitrários. Então, essa literalidade ela é fundamental porque ela é sintomática de uma percepção do lugar do direito. Qual é o lugar desse direito? O lugar desse direito é um lugar de controle, é um lugar de coerção, não é um lugar de defesa, não é um lugar primordialmente de defesa, é um lugar de coerção, de instrumento de controle contra o cidadão. Né? Então, você não adianta você chegar e dizer que agora, né, que agora os juízes são os juízes garantidores, né, dizendo para eles a literalidade da lei e da doutrina do que eles podem fazer como cidadão. Isso já é assim uma coisa que, na minha percepção, é indicativo de que não vai dar a certo. coisa não vai. Que não vai Pode falar. funcionar. Que não vai funcionar. Que é indicativo do que não vai funcionar. A gente recebeu algumas perguntas, como a gente já está indo para aí 20 horas e 40 minutos, então a gente ainda deve ter uns 20 minutos de live.
Eu vi uma pergunta aqui que eu já quero te ouvir, que é do Ralph, acho que é o nome dele. Mestre, e como ficaria nas comarcas de vara única? Eu não sei se ele quis dizer o juiz de garantias ou se ele quis dizer dessa relação do juiz com o contexto que ele está analisando, mas está contigo a bola. Eu acho que essa discussão é uma discussão que a MB também traz, né? Os juízes de vara única, como é que vai ser, né? O juiz de vara única vai ser o juiz, né? O juiz por exemplo, se eu me julgo impedido, vai ser determinado um outro juiz. Se aquele juiz é julgado impedido, vai ser determinado aquele outro juiz de uma comarca mais próxima. Então vai ter que ser solucionado assim da mesma forma, né? Então, eu me lembro até que um amigo meu, que é um juiz, teve uma ação, ele não poderia julgar a mesma ação a favor dele, então ele julgou o outro juiz. Quer dizer, se eles fazem isso com eles, né, com as causas que lhe interessam pessoalmente, por que eles não podem fazer na questão do juiz de garantias, né? Qual é o juiz, né, juiz tabelar, né, que vai atuar no caso dele ser julgado impedido nas questões de impedimento ou suspeição? É o mesmo que vai conhecer desse juiz de garantias. Não tem outro caminho. Acho que não tem outro caminho, não é? Assim, eu não acho que isso crie mais trabalho para os juízes. Não, Porque até todos esses porque, juízes. Marco, a gente está vendo que a virtualização está acontecendo. Então, assim, o juiz possivelmente nem vai precisar ir até a vara, ele vai poder despachar a distância, estou querendo dizer. Né? Então, assim, esse papo de não pode é uma coisa muito doida. A Kátia está fazendo uma outra pergunta aqui, ó. Qual o significado de acusatorial no sistema acusatorial? Isso é uma pergunta muito interessante, Kátia. Porque quando você vai olhar a literatura brasileira, qual é o sentido que ela dá para um sistema inquisitorial e acusatorial? Ela vai simplesmente, né, olhar para isso e vai falar assim: o juiz inquisitorial é aquele que produz prova e julga. E o juiz acusatorial é aquele que não produz prova, né, só julga. E quando a gente vai olhar os trabalhos da Lana Lage, é muito interessante, né, que a Lana Lage estuda os sistemas inquisitoriais, os processos inquisitoriais. Aí você vai listar, é uma série de características, né? É a presunção de culpa, é o processo escrito, é o segredo, né? É a busca da verdade real, não é? E, inclusive, o juiz produz prova e julga. Né? Ele é muito mais rico do que a literatura brasileira diz. O sistema inquisitorial ele é muito mais rico, o processo inquisitorial é muito mais rico. E eles se limitam a isso. Então, quando eles dizem que agora aquele juiz do inquérito que determina uma prisão preventiva, determina uma busca-apreensão, determina uma interceptação telefônica, não é mais aquele que julga, então agora virou acusatorial. Olha só, não é? Nós temos todas as outras características coincidentes com o sistema inquisitorial. Mas ele não deixou de ser. Olha, isso aí, né, é uma loucura, né? Isso é uma esquizofrenia. Ele não deixou de ser e não vai deixar de ser enquanto tiver essa estrutura. Uma coisa, por exemplo, que é teórico, é verdade, é Retórico. retórico, perdão, é retórico. Uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção um advogado lá no Canadá e eu não tinha me dado conta e que nenhum defensor garantista fala é que, por exemplo, eu estava conversando com um advogado no Canadá e eu perguntei para ele assim se o juiz fazia perguntas à testemunha e ao réu. E aí ele falou, claro que não, isso é papel do advogado, isso não é papel do juiz. Aí eu falei assim, cacete, é verdade, porque no Brasil ninguém estranha isso. Ninguém estranha isso. O juiz fazendo pergunta, testemunha, fazendo pergunta, testemunha, depois faz pergunta ao réu, faz pergunta ao réu. Ninguém estranha isso. Você não vê um doutrinador aí falando contrário disso. Pode falar. Então, o que eu ia falar é que eu não só acho muito curioso isso, porque daí na reforma de 2008 do Código de Processo, né, dizia lá que agora
o juiz não vai mais fazer as perguntas. Lembra que tinha antes, era assim, o advogado falava para o juiz falava para o réu ou para a testemunha. Aí, com a reforma de 2008, o advogado podia falar direto, mas o juiz não deixou de perguntar, entendeu? Então, assim, é muito doido, porque daí se tu pega um advogado velhinho, velhinho assim, sei lá, da idade do meu avô, e meu avô ainda advoga, ele pergunta, ele fala, Vossa Excelência pode perguntar? Ele faz como era antigamente. E o juiz fica puto e diz, não, agora o senhor pode perguntar direto. Só que o juiz não deixou de perguntar. Ele segue perguntando, ou no início, E porque pergunta... a prova é do juiz, está escrito lá, né? Então, eu acho que tem a ver muito com essa questão imbricada da prova também. Porque a prova, quando ela é Isso que você falou é considerada, tem fundamental. duas coisas que eu acho que se imbricam aí no meio do caminho. Uma é o tal do livre convencimento motivado, que é a coisa de tirar o coelho da cartola como ele quiser, e a questão das provas. Porque se o juiz é o dono das provas, não é mesmo? Como é que ele vai entregar a produção das provas para as outras pessoas? Ele não vai. E se for, ele desconfia. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com esses outros dois aspectos. E aí tem uma pergunta do Lenerson aqui, que eu acho que... Deixa eu ver aqui. O que tu achas do magistrado que diz que o direito ao silêncio é geral ou parcial? Aquela briga, né? O direito ao silêncio é geral ou parcial? É aquela briga, né? Se o réu pode responder somente às perguntas do advogado ou se ele tem que ficar em silêncio totalmente. O que eu vi no Canadá? O que eu vi no Canadá é que quando o réu fica em silêncio, ele se abstém de participar de qualquer ato no processo. Porque isso é uma coisa muito curiosa, né? Essas coisas importadas, elas são estranhas assim, né? O que é o direito ao silêncio, né? O direito ao silêncio, primeiro, é a possibilidade do sujeito não produzir prova contra si, que é o que dizem lá quando o cara é preso, não é? Você tem o direito ao silêncio, né? Em caso do que você disser, poderá ser usado contra si. Então, primeira coisa é assim: você fica em silêncio, primeiro, porque se você ficar em silêncio, também presume-se que você é inocente. O silêncio significa isso naquela tradição, né? Se você está em silêncio, significa que você discordou da acusação e não concordou, não é? Então, se você fica em silêncio, o processo se instaura para te defender. E o outro é você se resguardar do crime de perjúrio, né? De você dizer uma coisa e não depois chegar lá e falar outra. Que aqui não tem problema nenhum, né? Aqui você pode falar uma coisa, não quer falar outra. Não tem assim, em tese, né? Problema nenhum, né? Tem assim, se o juiz lê o inquérito aí, né? Ferrou. Eu me lembro de um advogado, que é um advogado muito gente boa, né? Ele falava assim: a melhor coisa do réu é chegar na delegacia sem advogado, que aí ele fala toda a verdade, né? Era ótimo. Ele era ótimo, né? Foi meu aluno no mestrado. Então, agora, o que lá é assim. Então, não há, assim que eu vi no Canadá, não havia a possibilidade de você escolher, né? Dizer assim, só vai responder. Se você sentou no banco das testemunhas, porque réu lá, a única diferença da testemunha para o réu é que a testemunha não tem o direito ao silêncio e o réu tem o direito ao silêncio, então ele se abstém de qualquer forma disso, né? Eu acho que nos Estados Unidos, em alguns estados, porque lá, né, essa questão processual também é regulada de estados para estados, em alguns estados há essa possibilidade. Por quê? Porque se o processo é um direito das pessoas acusadas, é um instrumento de defesa das pessoas acusadas, há essa possibilidade, então, dele só responder as perguntas dos advogados, do advogado de defesa, porque lá o juiz não faz pergunta, né? Só faz pergunta, acusação e defesa. Então, ele poderia, em alguns estados, fazer isso. Mas isso não é uma regra. Aqui no Brasil, como tudo é interpretado restritivamente aos direitos das pessoas acusadas, a gente está discutindo isso, né? Que natureza é essa do silêncio? O silêncio é um direito das pessoas acusadas, não é? Um direito da pessoa acusada. O que diz no Canadá é o seguinte: se você resolver falar, primeiro, você não pode mentir, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Você tem o direito ao silêncio.
se você for falar, você não pode mentir. E uma coisa que eles falam, a maioria dos julgamentos o réu não fala. Por quê? Porque todo mundo que se propõe a falar coloca em exposição si mesmo e as suas questões morais, né? E a moralidade do seu comportamento. Então, ninguém, né, gosta dessa posição. E o réu, muito menos, né? Porque dizer que o réu está mentindo ou pegar ele numa contradição é um desastre num julgamento criminal na tradição anglo-americana. E Então, aí aqui a gente tem a contraposição do perjúrio, né? Do perjúrio, desculpa. Como o réu não tem o perjúrio, né? E aí o advogado sai. O que acontece com esse negócio da busca da verdade? O advogado pode mentir e o advogado é tido como mentiroso, porque afinal a verdade já está na cabeça do cara, né? Como é que tu vai ter verdade se o advogado não tem o perjúrio aqui, né? Porque lá tem. lá tem. Você não pode cometer o perjúrio. Então, assim, a verdade, ela é um valor, né? Aqui ela é uma busca incessante. Eu acho que tem uma coisa diferente do que significa a verdade lá. A verdade lá é um princípio norteador, digamos assim, e uma concepção de uma verdade que não é uma verdade superior, definida acima, né, das pessoas. Ao contrário, ela é uma verdade construída nesse processo de embate, né? Isso mesmo. E outra coisa curiosa sobre o silêncio, né? O silêncio lá está ligado diretamente ao devido processo legal, à presunção de inocência. E aqui a gente tem uma coisa uma tradição muito inversa, né? Porque o silêncio é presunção de culpa. Nós temos isso na nossa cultura do quem cala consente. Se você cala, você consente. Nas ações, por exemplo, de investigação de paternidade, se você não se submete à produção daquela prova, você então é um suposto pai. Então, assim, é uma tradição do quem cala consente. Fica muito difícil você dizer que o sujeito que vai ficar em silêncio no processo ele não tem chance de ser condenado. Agora, ele vai ficar em silêncio no processo e aqui você pode mentir. Isso é uma coisa muito curiosa, porque desde o Código Penal de 1940, eu posso dizer que foi a última grande reforma, né? Não existe o crime de perjúrio, como a Isabel falou, não existe. Aí, como é que a literatura vai atualizar isso? Né? Quando o Brasil ratifica o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito ao silêncio, os doutrinadores vão falar o seguinte: olha só, não existe crime de perjúrio, porque nós temos o direito de silêncio e a vedação não autoincriminação. Na verdade, o Pacto São José assegura a vedação ou não autoincriminação na década de 90, quando o Brasil ratifica. Então, o Instituto não existe, mas a justificativa dele só vem em 90, né? Dizendo, porque ele não tem que se autoincriminar, é por isso que ele fica em silêncio. Não tem nada a ver, isso vem a ver, o professor Cândido já falou isso, com a tradição inquisitorial, né? Porque quem mente não está confessando, né? E a religião católica, ela permite isso, né? Você confessar a verdade, mas comporta você também não estar confessando porque você talvez não esteja arrependido. Só confessa quem está arrependido. Então, essa é a matriz da nossa ideia de silêncio. E aí, lá, o silêncio é um direito das pessoas acusadas. Você fica em silêncio para que, na fase de investigação, você não possa ter isso utilizado contra você, né? Mas tem uma série de requisitos, né? Eu tenho as suas declarações, elas têm que estar muito cientes que você está dando diretamente a uma autoridade policial, que aquilo é um procedimento formal, né? Senão gera vícios, né? E aqui não, aqui o silêncio ele caiu de paraquedas, que eu sempre falo isso, o silêncio do acusado ele cai de paraquedas na nossa tradição jurídica. E eu acho assim, a única vantagem do silêncio, na minha prática, a única vantagem do silêncio é que você vai impedir que o juiz que gosta de ficar ali fazendo uma expiação contra o réu, ele faça, né? Fica ali, né, xingando, que eu já vi juízes que xingam, que bate na mesa, que você está mentindo, eu vou te prender. E aí você fica em silêncio. É a única vantagem aqui, porque enquanto elemento probatório, não é? Ele aqui não tem nada a ver
com aquilo da tradição anglo-americana. Certamente. Que no júri até ajuda porque tem a coisa do ritual, né? Do ritual judiciário. Então, o júri, você tirar essa cena humilhante, já é algo, já melhora um pouco, porque Melhora o muito, júri você né? não tem uma relação com a prova, né? Como tem a relação direta com a prova, como você tem a relação no juizado, na vara comum, porque o júri são as partes que vão ali fazer narrativa sobre aquilo e tal. Bem, O que gente, a tá, gente já tá, desculpa, Marco, mas a gente tá já, acho que, nos 3 minutos aí de live. Então, eu sim. queria passar para suas considerações finais e ver se alguém tem mais alguma pergunta antes que o Instagram nos derrube. Ah, tá. Bom, minhas considerações finais, eu quero agradecer a Isabel aqui pela essa oportunidade. A gente está falando sobre esse tema bem interessante, bem atual, né? Ela sempre me convida aí para essas lives, fico muito feliz de poder participar. Eu vou reativar meu canal e você também já está previamente convidada a falar do seu trabalho. Eu acho que essas reformas legislativas elas têm que ir um pouco mais além, não é? Elas têm que perder essa timidez de ficar mudando algum artigo ou outro. Nós temos que repensar nossas matrizes de construção da verdade. Se a gente quer efetivamente ter um processo democrático, menos inquisitorial, menos autoritário. Uma coisa que eu sempre falo, se você pegar esse direito que está nos livros, as pessoas falam assim, o que está na literatura é muito bonito, na prática é outra. Não, se você pegar esse que está nos livros e aplicar ele concretamente, ele vai ser arbitrário e autoritário. Nós temos que mudar esse direito, nós temos que repensar esse direito, né? Então, eu agradeço muito a participação aí e quem tiver mais alguma pergunta aí. Eu também te agradeço muito, Marco. Volto a convidar, não vi mais nenhuma pergunta aqui, mas então volto a convidar todo mundo que está nos ouvindo. A gente está com uma programação intensa de lives, terças, quartas e quintas e sextas são fixas. Né? Das 8 às 9 aqui, o Para a Sua Ciência, Antropopapo amanhã, quartas-feiras, nas quintas-feiras, Covid e Reflexão. Sexta-feira, professor Lenin Pires, que estava aqui conosco, comanda o Sexta Básica. E na sexta depois tem o Luz Vermelha com o nosso querido Cláudio. Então, eu convido todo mundo que está nos assistindo a seguir a gente nas redes sociais, porque nós ainda temos as mesas flutuantes, como na próxima segunda-feira, a mesa da professora Kátia sobre punitivismo, e assim sucessivamente. Hoje tivemos uma mesa sobre as livrarias. Então, sigam as nossas redes sociais aqui, Facebook, Twitter, nosso site. E eu agradeço mais uma vez o Marco. Sigam o Marco nas redes sociais, né? Ele posta muitas coisas interessantes. Então, é um canal legal de seguir quem estuda direito. E obrigada, Marcão, por mais essa Obrigado, oportunidade. Foi Isabel. maravilhosa. Eu vou indicar para todo mundo antes que o Foi Instagram ótimo, derrube. foi ótimo. Pessoal, a gente também salva as nossas lives lá no YouTube. Então, também pode consultar lá. Ótimo. Eu recomendo, eu assisto todas que sempre são de grande qualidade, são extremamente interessantes. Né? Prepara a minha pipoca e sento para assistir. Isso aí. Então tá bom, gente. Obrigada. Muito obrigada Obrigado a todo todos. mundo que ficou com a gente. Obrigadão, Marco. Beijão. Beijo, tchau. Obrigado.